Chief Justice and the Associate Justices of the Supreme Court of the United States. Oh, yay! Oh, yay! Oh, yay! Pessoal, hoje a gente vai... estamos recebendo aqui o nosso amigo, advogado, atuante no Tribunal Superior Eleitoral, Rafael Mota. Ele é um cara já com muita experiência em eleitoral, ele não quer que fale, mas eu vou falar. Ele foi o advogado do... Não sei se ele quer que fale também, mas ele não pediu, mas eu vou falar. Ele foi advogado que fez a defesa da campanha da Marina Silva na última eleição. Então, ele é um cara com bastante experiência, é um cara que tem mestrado no IDP e tem um grande escritório aqui em Brasília. E é meu amigo do Flávio há muito tempo, muito preparado, e a gente convidou ele para falar não só por conta de todo esse currículo dele, mas também por ser um cara que conhece bastante direito eleitoral. E ele trouxe um caso para falar hoje bem interessante, que é o caso do que trata de uma questão que é, além de direito eleitoral, né, o direito ao voto e segregação racial. Então, é uma mescla de dois temas que a gente achou bem interessante. Eu preciso admitir que na primeira lista que eu e o Alonso tínhamos feito sobre casos eleitorais, esse caso não constava. A ideia veio do próprio Mota, de falar desse caso, e aí a gente acabou chamando ele para falar sobre isso. Então, Mota, obrigado, viu, por ter aceito o convite prontamente. Eu acho que esse é um dos objetivos aqui também do grupo, não é só fazer com que pessoas externas falem, né? Mas eu acho que pessoas do grupo, o Bruno a gente convidou aí para falar, acho que as pessoas do grupo são sempre bem-vindas a falar e trazer experiências que tenham especificamente em cada uma das suas áreas. Certo? Então, Mota, a palavra está contigo, arrebenta aí e depois a gente começa a fase de questionamentos para a gente saber mais detalhes desse caso. É de todo um prazer enorme estar com vocês na forma virtual. O grupo de estudo do IDP da Suprema Corte Americana ele é excepcional, altíssimo nível, pessoal extremamente qualificado, e uma honra estar aqui, ter aceitado aqui o convite do meu amigo Rodrigo Becker, do professor Alonso e tantos outros, né? Esse caso, o Smith vs. Wright, é um caso que, para mim, dentro do direito eleitoral, ele conversa com vários outros temas. E é um caso que ele é o mais emblemático do que foi conhecido as primárias brancas, né? Para quem não sabe, a eleição americana ela é feita por uma eleição primária, tá? Partidária, e depois, eventualmente, escolhido esse eventual candidato, ele concorre com a eleição geral, né? O que foi as primárias brancas? Foram apelidadas desse nome porque elas objetivavam excluir negros da participação da escolha partidária, tá? Então, foi um método para exclusão dos negros da eleição, né? E eu, pensando aqui como eu abordaria esse tema, hoje, fala em Estados Unidos, o que a gente pensa hoje na eleição americana, tá? Então, fazendo até essa ligação com a aula que a gente teve do professor Cássio Casagrande na última sentada aqui, sobre Bush versus Gore, foi um caso que trouxe muito debate, e o outro caso de eleição presidencial que ele traz um problema muito grande e que isso traz repercussão até no caso que a gente está agora debatendo, que foi a eleição de 1876, né? Essa eleição, foram colhidos os votos. O Samuel Tilden, ele era um democrata, ele chegou a ter 4 milhões de votos a mais, ele conseguiu 184 votos do colegiado, votos para ser eventualmente eleito, ele precisava de mais um voto. E 4 estados
tiveram problemas, que foram Flórida, Louisiana, mais outros 2 estados do Sul, em que o candidato, o Rutherford Hayes, ele teve 165 votos, e ficaram assim, em disputas os outros 20 votos dos colegiados, né? Essa eleição foi uma eleição extremamente questionada, e isso teve uma briga judicial enorme, tá? E que originou um colégio eleitoral para decidir quem seria o vitorioso na eleição de 1876. Tá? Esse colégio eleitoral ele era formado, basicamente, foram escolhidos 15 pessoas, sendo que 8 republicanas e 7 democratas. Existe uma mudança entre um dos membros, mas, enfim, né, ficou se discutindo a recontagem de votos, fraude, se esses estados seriam republicanos ou democratas, e esse comitê, esse colegiado, terminou se decidindo em favor do candidato republicano, né, o Rutherford Hayes. Então, os 20 votos foram para ele. Então, ele foi declarado vencedor. E, com isso, existiu, na época, a gente tem que imaginar que os Estados Unidos estavam em reconstrução, né, que tinha o sufrágio do negro, os direitos, a 13ª, a 14ª emenda, a 15ª emenda foram emendas que deram direito ao voto ao negro, mas os democratas que controlavam os estados do Sul se rebelaram, se criaram uma enorme confusão, né? Então a gente faz fazendo esse paralelo aqui, que uma eleição presidencial que tem problema, ela traz muita consequência futura. Em 1876 foi a mesma coisa. Para superar isso e para colocar para resolver o assunto, foi feito um compromisso de 1877. E, basicamente, o que se determinou? Que os republicanos saíssem dos estados do Sul e deixassem na mão dos democratas esses estados. E, com isso, tirou-se os exércitos e terminou-se acabando esse processo de inclusão dos negros na sociedade. Tá? Então, consequentemente, os democratas dominaram os estados do Sul. Né? A gente já teve aí até acho que, alguns casos que foram colocados, e que há aí um movimento que é conhecido como as leis do Jim Crow, né? Que é aquela leis que objetivam tirar direitos dos negros. Né? Então, essa é a situação fática do final do século XIX, né? Que a gente tem vários os estados democratas, os democratas controlando os estados do Sul, e, consequentemente, a luta para tirar o poder dos votos dos negros. Né? A segregação, a exclusão de minoria, ela foi feita de várias formas. Tá? Primeiro, pela questão da cobrança do toll tax, né, que é cobrar para uma tarifa, né, que seria uma tarifa para exercer o voto você precisava pagar. Então, isso tirava grande parcela da população carente e pobre. Né? Você tinha outras formas, como os gerrymanders, você tinha os exames para saber se a pessoa ela é letrada ou não, e outras formas de exclusão do voto que persistem até hoje. Tá? E a gente tem uma situação nos estados do Sul em que essa população negra ela era a maioria. Então, existia um pavor da população branca em deixar que o espaço do poder fosse controlado pelos negros. E essas leis começaram a se multiplicar. Né? O interessante, uma observação que eu trago, é que mais ou menos, só para vocês terem noção, entre 1868 a 1870 e poucos, se a gente pega, tem livros de histórias que falam que, basicamente, mais ou menos 600 a 700 negros foram eleitos
a gente tem um vice-governador que chegou a exercer o poder, que foi eleito. Então, em 1870, isso só para vocês terem noção, só tivemos um governador eleito negro nos Estados Unidos em 1990, ou seja, 120 anos depois. Então, isso existia uma forma assim, inicial de que os negros seriam inseridos, mas com esse acordo, esse compromisso de 77, isso cria uma defasagem, uma luta contra o direito dos votos negros. Tá? A gente tem que imaginar, tá? E o caso especificamente aqui, ele diz respeito ao estado do Texas, que o Texas era uma região, uma economia rural, tá? Que descobriu petróleo. Então, ele teve um desenvolvimento dentro da cidades muito grande e, ao mesmo tempo, os negros pobres com uma crise do algodão gigantesca que proporcionou esse receio maior ainda do controle pelos negros da política. Né? E aí, os movimentos sociais começaram a surgir, os movimentos partidários. Houve a criação de partidos, pseudo-partidos, né, em que os negros se reuniam para fazendeiros pobres negros se reuniam para tentar o espaço de poder. Só que os democratas controlavam a política eleitoral. Né? E, por essa razão, uma das primeiras perguntas, quando eu fui estudar esse caso, foi por que os negros não criavam outro partido? Basicamente porque só tinha eleito, só quem era eleito democrata. Então, essa era só o partido que existia. Né? O espaço de poder, ele necessariamente passava pelo dos democratas. E aí a gente tem de exclusão cada vez maior dos negros. Em 1903, a gente tem uma legislação de Terry, em que ele cria mais barreiras ainda, tá? E com o fim, com a Primeira Guerra Mundial, os negros eles vão se organizando, vão criando mais voz, mais força para a reivindicação de direitos. Em 1909, tem um dos fatos da entidade mais famosa que a gente, na luta por direitos negros, que é a brasileirando aqui, é NAACP, né, que é National Association of Advancement for Colored People, tá? NAACP, que foi criada exatamente para combater essas primárias brancas. Né? E a NAACP ela escolhe as primárias brancas porque ela identifica que essa legislação ela facilmente ela pode ser atacada de uma forma mais precisa. Né? Eles olham aquilo lá que pode ser um primeiro estágio para a conquista dos votos dos negros. Né? Eles consideram aquilo de suma importância. E começam os ataques. Né? Assim, ataques que eu falo combater a legislação que segregava o direito dos negros. Tá? Um dos primeiros casos que chegaram à Suprema Corte foi o Nelborn versus United States. Ele é um caso de 1921 em que se arguiu que essa restrição ao voto negro feriria a emenda 14 e a emenda 15. Tá? Esse caso ele não foi conhecido porque quando se entrou com o processo, a eleição passou. Então, a Suprema Corte diz, não vou analisar mais esse caso. E o que fez os democratas? Os democratas texanos, eles criaram uma legislação mais restritiva ainda. Uma legislação de 1923 foi aprovada que expressamente proibia os votos dos negros nas primárias. Tá? E como é que foi feito? Qual foi a reação da sociedade, principalmente a organizada, em combate? Tá? Aí a gente entra a força da NAACP, né, que coordenava esse movimento que foi criado em 1909 para combater as leis de Jim Crow, as leis estaduais e as leis locais. E ela basicamente adotou duas estratégias. A primeira, os repeat players, que seriam ações sucessivas até conseguir o objetivo final. E ela dividiu também os one-shotters, que são um tiro só, né?
colocar tudo, que seriam vitórias rápidas. A associação ela é uma associação de suma importância para a identidade negra americana, do direito, combate à desigualdade, diferenças, segregações, e ela começou fortemente a atuar. Né? Ela tinha tentáculos em todos os estados do Sul, ela conseguia engajamento da população negra, conseguia doações, e o primeiro caso assim, que eles colocaram, o primeiro grande caso, combatendo essa lei de 1923, tá, que ela era propriamente, falava expressamente que o negro não poderia votar nas primárias, é o caso chamado Love vs. Griffith, em 1924. Tá? Foi um caso também que um jornalista processou pedindo a possibilidade de ter o direito ao voto. Esse caso ele não foi conhecido, mas aí ele não foi conhecido, mas teve uma pseudo-vitória, uma vitória no interdictum foi colocado pelo juiz Oliver Holmes. Tá? Ele diz que sinalizou que, se eventualmente aquele caso fosse julgado, esse caso seria inconstitucional. E aí a SCPI começa a se organizar e procurar tentar levar um caso para a Suprema Corte americana. Tá? E o primeiro caso é um caso de um médico. Tá? Esse médico ele era conhecido como era um dirigente local lá de Houston, é Lawrence Nixon, tá? E ele vai ele chega aí para pedir o direito de voto, porque esse movimento era muito, muito interessante. Ele ia na primária pedir o direito de voto junto com um monte de testemunha e o juiz negava. No caso específico, uma curiosidade é que o próprio juiz que negou, o Hedorn, era amigo pessoal do Nixon. Ele falou: Nixon, eu não posso dar o seu direito de voto porque a lei estadual do estado de Texas me proíbe que dê o seu direito de voto, votar nas primárias. Esse caso chegou à Suprema Corte, tá? E a Suprema Corte, um voto é muito, muito pequeno, o voto não deve dar 2 páginas. Ele chega e simplesmente diz: esse caso viola frontalmente a emenda 14. Ele não fala nada sobre a emenda 15. Tá? Então o Nixon ganha esse primeiro caso. Só que foi uma vitória que ele não levou, né? Porque o governador então do Texas ele convoca uma reforma à lei de 1923, tá? E diz que nessa lei ele tira a parte em que seria uma vedação legal pela legislação e delega isso à executiva nacional dos partidos, à executiva estadual do partido, tá? E aí vai novamente a busca para que essa lei passe a ser julgada inconstitucional. E aí Nixon novamente, eu acho que eu não conheço bem, que isso depois você e o próprio Bruno e outros colegas aí, eu não conheço 2 pessoas que ganhou um caso na Suprema Corte americana. Né? O Lawrence Nixon entra novamente com a ação, com um condom, tá? E o procedimento é muito parecido. Tá? Ele vai pedindo voto, vai pedindo o direito de voto, e o voto é negado, ele entra com o caso. E aí eu acho que uma das coisas mais interessantes esse caso é extremamente interessante porque há uma briga política e estratégica de quem vai conduzir o caso e como o caso está sendo conduzido. Uma briga entre os advogados negros que falavam: não, eu não aceito ser defendido por branco. Como esse caso nosso vai ser submetido, esse caso estamos fazendo pouco caso. Então, essa discussão da estratégia do processo, ela traz prejuízos enormes para o resultado. Tá? Existem 2 advogados locais negros, o Wesley e Atkins, se não me engano o nome deles é mais ou menos assim, em que eles terminam ingressando no caso como um amicus curiae. Tá? E esse caso ele chega
a Suprema Corte Americana. Existe esse debate aí para ver se violaria a 14ª e 15ª emenda. Tá? O caso chega à Suprema Corte, a Suprema Corte vota favorável ao Nixon, só que, mais uma vez, Nixon não leva o caso. Por que não leva? A lei é considerada inconstitucional, tá? Só que dentro dos argumentos que foram colocados pelos advogados que entraram com amicus curiae, eles colocam um argumento em que foi uma lacuna que se abriu para possibilitar a continuação das primárias brancas. O que foi? Eles colocaram que, basicamente, a convenção seria soberana e que poderia deliberar sobre esse ponto. Então, a Suprema Corte Americana, tá? Ela vem em 32, ela bem diz o seguinte: o Estado não pode delegar à Executiva Nacional. É inconstitucional isso. Eu não posso, porque isso viola a 14ª emenda e que estou delegando poder estatal para a Executiva Nacional. Tá? Existe, assim que foi julgado o caso, o que faz os democratas? Eles simplesmente delegam isso à convenção. E a convenção reproduz o que estava na Executiva Nacional, dizendo que negros não teriam direito mais aos votos. Então, somente eleitores brancos anteriormente já cadastrados e pessoas que, eventualmente, eles escolherem. Tá? E aí, a NAACP, ela começa a ver como vai combater isso, né? Quais argumentos vão ser colocados, cria uma estratégia a médio e longo prazo enorme para que seja feita essa forma de combate essa questão das primárias brancas, para exatamente conseguir a vitória. Né? Só que os advogados locais, o Wesley e o Atkins, eles ficam inconformados, achando que isso é um erro de estratégia, e eles tentam e entram com um processo que é o Grover Vestal Sands. Tá? Esse caso, eles criam uma estratégia de que entraram com a ação, foi negado, e um ponto que eu esqueci até de colocar, mas que é bem interessante, se entrava com pedido de direito de voto e também no processo se argumentava que a negativa gerava um dano, até para não dar perda do objeto. Então eu pedia, entrava com o processo, quero o direito ao voto. Se negar, eu tenho direito a uma reparação de danos de $2.000, por exemplo. Nesse caso, especificamente, os advogados locais, eles entram com o processo e pedem um dano de $10. Porque com $10 eles conseguem submeter a Suprema Corte já rapidamente, que a legislação local ela falava que só até $20 acima. E aí o caso sobe para a Suprema Corte para ser julgado. E o que vem a Suprema Corte? Dá um banho de água fria em 1935, que diz basicamente que o partido se trata de uma entidade privada e que não caberia o Estado falar sobre entidade privada. É uma derrota gigantesca. Tá? Foi feito sem nenhum controle pelo ECP, que tomava conta dessa luta, difícil para conseguir superar esses precedentes. E aí o NAACP começa a se organizar. Né? Como é que a gente faz? Eles contratam um chefe do jurídico chamado Charles Hamilton Houston, tá? Que era um veterano da Primeira Guerra Mundial, foi formado em Harvard, negro, e que ele cria uma estratégia para consiga superar esse precedente de 35 e acabar com as primárias brancas. Né? Uma observação bem interessante que o Charles Hamilton Houston ele chama para trabalhar com ele o Thurgood Marshall, né, que é o futuro
primeiro negro da Suprema Corte americana, era assessor do Charles Hamilton, tá? E eles começam a trabalhar, eles bolam uma estratégia de como efetuar a vitória E aí, entre 35 e 40, eles têm uma eleição de 1940, eles começam a escolher o caso. E é interessante que a NCP ela não tomava conta do inicial, ela entrava nos processos durante o curso. Mas nesse caso especificamente, ela falou, não, a gente vai começar do nascedouro. E ela escolhe 2 casos, na verdade, 2 pessoas. Ela pega, eu preciso de 2 pessoas, um plano A e um plano B, para entrar com esse processo para combater as primárias, conseguir uma vitória. O primeiro que ela acha chama Sidney Heskett, tá? E o outro é o doutor Lonnie Smith, que é o autor desse processo, né? Ela escolhe 2 pessoas de reputação ilibada, que tenha bom nome dentro do Estado, que sejam ligados umbilicalmente ao movimento negro, e ela chega a essas 2 pessoas. Tá? O Heskett, ele era transportador, trabalhava com empresa simples, e a argumentação basicamente de Marshall ela dizia que o seguinte, que o voto ele tinha a qualificação do voto, a escolha do candidato e a vontade popular, e que todo o processo eleitoral englobaria também as primárias. Tá? Ele argumentou que havia, isso é bem interessante, nas eleições primárias havia mais votantes do que nas eleições gerais. Você vê a importância do que era primário. Você, eventualmente, se você escolhido pela primária, você estava eleito. Isso também que estaria violada a emenda 15ª também. E ele entra com um processo, tá? O Sidney Heskett é negado na primeira instância, e ele vem e apela. Mas aí surge um fato novo. Esse fato eu acho que ele é de muita importância, que é basicamente o quê? A Suprema Corte julga um caso em 1941. Tá? Qual que é esse caso? Esse caso chama United States versus Classic, em que a Suprema Corte diz que, superando aquele precedente lá de 1921, supera e diz que as eleições primárias elas faz parte também do processo da eleição. Isso abre uma nova oportunidade, né? O que de ataque das primárias brancas. Só que o caso escolhido principal, ele já estava avançado e ele tinha não uma falha, mas ele atacava tão somente a eleição estadual. E a eleição de 1940 ela foi feita em julho e agosto. Uma era estadual em julho e outra federal em agosto. E do Smith estava mais... Era um processo que poderia ser trabalhado, poderia se colocar mais argumentos. Então, ela abandona esse primeiro caso e entra de sola, né, assim, expressão popular aqui, mas pega aquele caso e diz, não, esse caso do Smith, alright, é o caso que a gente vai arguir para a Suprema Corte. A defesa, ela basicamente, ela fala que o precedente Nelburn versus United States de 21 teria sido superado, tá? E que a eleição e que eventualmente haveria a violação da 14ª e 15ª emenda. Tá? A gente tem que prestar atenção que naquele movimento, naquela época, década de 40, a gente estava com a Segunda Guerra Mundial, né? E o momento era um momento muito propício para submeter isso. Por quê? Porque o cidadão americano ia para a Europa combater o nazismo, que era totalmente raça ariana, com um regime totalitarista, em que os negros voltavam e falavam, se eu combato no exterior a supremacia de uma raça e venho aqui não tenho direito ao voto na relação do Estado. Tá?
Esse caso ele chega o juiz de primeiro grau, ele vem e diz o juiz chamado Kernley, ele nega e diz que aplicando o precedente de Grover vs. Townsend, de 35. Tá? E ele faz uma diferenciação dizendo o seguinte, que a eleição de United States vs. Classic, aquela eleição de Louisiana, era uma eleição paga pelo Estado. Já no caso do Texas, o Texas não arcava com o custo da eleição. Então, ele faz essa separação. Tá? Algumas observações que é bem, assim, por exemplo, Thurgood Marshall, ele só tinha arguído um caso. Esse era o segundo caso dele, né? Apesar de ter chegado na Suprema Corte americana, na época ele não tinha essa experiência toda. Então, tinham vários desafios a serem superados. Tá? O quinto circuito manteve a negativa. Marshall entra com recurso para a Suprema Corte e tem um lado positivo também, né, assim, que proporcionou até a vitória futura, foi que o presidente Roosevelt, ele fez uma troca de praticamente quase todo a Suprema Corte. Ele nomeou vários ministros, né, os casos a gente já debateu aqui. Então, a Suprema Corte era uma casa nova. A gente, 35 para... Quando o caso foi admitido, a gente tinha menos de 8 anos. Né? Então, vou analisar novamente esse caso, menos de 8 anos. Né? Thurgood Marshall, ele organiza diversos amicus curiae, ele tenta conseguir apoio do próprio governo federal, ele não consegue, mas, ao mesmo tempo, alguns assessores do governo federal publicam estudos, publicam artigos favoráveis a superar o precedente de 35. E Marshall argumenta basicamente o seguinte, que com as primárias daquela forma, eles estariam tirando o poder de quase 500 mil eleitores negros, né, que tinham direitos cerceados. O segundo argumento que ele fez é que o próprio precedente United States vs. Classic, ele diz que as primárias faziam parte da eleição. Então, que isso possibilitaria uma releitura de Grover vs. Townsend, ou então uma incongruência dos dois casos, que a Suprema Corte poderia superar isso aí. Tá? Um dos pontos que não foi colocado nem debate, mas que isso, até nos estudos, nos livros que eu li, foi colocado, que foi, o argumento não foi suscitado, mas o nazismo foi falado, foi muito debatido. Tá? Eu acho que até pela deferência à Suprema Corte, o Thurgood Marshall não levou esse argumento para a Corte. Né? E um ponto também que eu achei bem interessante lá na leitura do caso é que os democratas, quando o processo foi para a Suprema Corte Americana, eles atuaram como uma amicus curiae. Eles não se manifestaram. E nem o governo do Estado. Então, um caso que só tinha um litigante. Ele não teve 2 litigantes. Né? E aí, a defesa nos amicus curiae, ele falou, se os negros estão incomodados, eles mencionam até isso, os negros e os mexicanos, os afro-americanos e os mexicanos, que eles criam os próprios partidos deles, se organizem, porque eles estão cerceando o meu direito de branco ter um partido como eu quero. O caso foi julgado, o voto foi circulado para todos. Né? Existe um voto dissidente, que é o do Justice Roberts, tá? Foi 8-1, mas existe, nos bastidores do caso, é bem interessante, porque 2 juízes da Suprema Corte, 2 justices, o Black e o Jackson, eles tendiam a votar a favor da manutenção das primárias brancas. Só que
pela pressão do Chief Justice, que era o Stone, e pela conversa, eles terminaram tendendo e votaram com a maioria, né? O Chief Justice Stone, ele chegou a escolher o Justice Frankfurt para redigir o voto, só que ele mudou na última hora e colocou o Reeds porque, segundo ele, não ficaria bem um juiz republicano, New England, que ele fala, judeu e não democrata fazer o voto da maioria, né? Então ele coloca isso de uma forma. E qual que foi a maior dificuldade do voto, propriamente dito? Apesar que é uma parte pequena, mas a maior dificuldade do voto foi a questão em tão pouco tempo, superar um precedente. Você tinha menos de 9 anos, um precedente que foi claro, que foi a unanimidade, e ele tinha que ser superado, né? E o que eu achei que até da minha leitura que eu fiz, não sei o que os senhores pensam, mas para mim foi uma humildade que o Reeds coloca que quando a Suprema Corte ela precisa admitir o erro e ela não deve se constranger, né, em corrigir o que ela fez de errado. Então, ele, com base em 5, a 14ª e 15ª emenda, tá, entendeu que as primárias faziam parte também das eleições e o voto foi favorável, foi nesse sentido. O Justice Reeds, ele foi contrário e, dentro dos bastidores também, no livro que eu li, ele ficou extremamente ofendido, porque ele sentiu que o voto condutor tinha o agredido pessoalmente. Então, ele fala isso, que foi um voto que atacou ele pessoalmente, que ele disse que não poderia acontecer dessa forma, né? Isso tem cartas trocadas. O Frankfurt depois admite isso, falou assim: ainda bem que eu não fiz parte disso. Na época ele ficou até um pouco sentido de não ter sido o redator do voto, mas depois ele reconhece que essa mudança foi importante. Então, o caso Smith versus Albright foi uma vitória muito grande, tá? Primeiro, tá? A estratégia que foi de combater a segregação racial, ela estava dando certo, tá? A luta foi vitoriosa nisso, na questão do combate à segregação racial. O movimento da NAACP cresceu enormemente, ele teve multiplicação de quase em 2 anos para quase 500 mil filiados associados que pagavam. Isso startou uma série de vitórias, tá? Como Virgínia, da viagem interestaduais, até um caso que a gente diz que foi um dos que finalizou as primárias brancas, foi o Terry Vance Adams, tá? Que é esse caso? Esse caso se criou. Os democratas eles criavam mecanismos para tentar burlar esse processo de primárias. É a primária da primária. Então, foi mais uma vez, chegou à Suprema Corte em 51, tá? Esse caso foi vitorioso também e terminou-se a grande vitória de 1954, que é o Brown vs. Board of Education, né? Que é uma vitória para a questão da segregação racial enorme. As consequências foram enormes para a questão do processo eleitoral. A gente fazendo um paralelo aqui, até que o professor Cássio Casagrande colocou na última eleição, a história do voto, da briga pelo voto nos Estados Unidos é muito grande. Tá? No Brasil, a gente não passou por isso. Assim, tudo nos Estados Unidos em voto, a briga. Aqui a gente sempre brigou para ser eleito, até porque nos processos Revolução de 64, que proibiu, caçou gente, que proibiu a própria lei da ficha limpa. Então, há vários mecanismos aqui para serem eleitos.
né, para você ter essa possibilidade. Já nos Estados Unidos, a briga do voto é gigante. Tem um livro que eu acho espetacular, chama, que é esse daqui, ó, o Fight to Vote, né, o Right to Vote. É um livro que eu acho muito bacana, sobre o caso das primárias brancas. Esse caso aqui, do Charles Eldon, é um espetacular. Ele escreveu também um livro que foi o tema do último encontro, que é o do Bush versus Gore, que esse aqui que é também espetacular, que fala sobre o voto. E no Brasil, o que a gente tem aqui, que foi usado, inclusive, foi até o meu amigo Carlos Frazão, que é professor do IDP também. A gente debatia esse caso das primárias brancas, e em 2015, 2016, e eu falei desses casos que eu tinha lido no ano passado, e o próprio Frazão levou esse caso ao ministro Fux, e o ministro Fux, num precedente pelo TSE, citou esse caso, citou a questão das primárias brancas, e se debateu basicamente se os partidos políticos teriam relação privada ou relação pública, se o Estado poderia interferir na relação privada ou na relação pública. Esse é um debate, que é um debate que a gente tem até hoje dentro do Brasil, né? Principalmente hoje pela questão do financiamento público das campanhas eleitorais. Então, um caso que trouxe muito debate, é um caso que é emblemático na vitória. Marshall, ele coloca que Thurgood Marshall coloca que esse caso para ele foi muito mais importante, do Smith vs. Wright, que o próprio Brown vs. Board of Education. Ele fala que esse caso, ele dá uma entrevista em 1977 dizendo isso, argumentando que para ele foi muito mais difícil e que foi muito mais importante, porque aí eles viram que com a luta organizada haveria a possibilidade de grandes vitórias para combater a segregação racial. Existem alguns artigos que eu li em que fazem uma comparação da dificuldade de superar Plessy vs. Ferguson e a questão do voto. E o que se coloca é que com o voto foi muito mais fácil de superar, que é um processo, porque muito mais fácil do que a questão propriamente da segregação racial, que seria um primeiro passo. Porque esse primeiro passo foi dado de uma forma muito correta, muito mais fácil. Tá? Eu coloquei aqui, basicamente, um resumo dos fatos. No próprio voto, ele traz esse histórico dos precedentes. Estou à disposição para debater. Mais uma vez, agradecer a oportunidade e estou à disposição para qualquer debate e comentário que vocês quiserem colocar. Obrigado, Mota. Valeu mesmo pela exposição do caso. E eu admito, porque eu não tenho problema em admitir esse tipo de coisa, que eu não conhecia detalhes desse caso. Já tinha ouvido falar, mas não conhecia nada específico. E, inclusive, fiz uma coisa, não li sobre o caso de propósito, queria ouvir você para aprender contigo antes de... Mas, para dizer que eu não li os fundamentos. Eu li o resultado só, para ver qual tinha sido a conclusão, né? E achei que a sua exposição foi muito clara, muito boa, excelente mesmo. Você, inclusive, falou do precedente que foi superado, né? Que pela corte, nesse caso, mostrando que, na verdade, a corte, em pouco tempo, ela tomou duas decisões, né? Você falou 9 anos, né? E a decisão anterior era uma decisão, até, de certa forma, estranha, né? Porque, na verdade, ela lavou as mãos, né? Na decisão anterior. Ela declara inconstitucional, mas lava as mãos, porque é interessante. Ela diz que não pode, mas que a questão não pode uma lei fixar isso, mas que no âmbito privado poderia fazer o que quisesse. Então, assim, é uma lavada de mãos, como você falou, né? Ele ganhou, mas não levou. Mas eu queria uma dúvida antes de a gente abrir aqui as inscrições. Eu vi que já tem gente pedindo para falar.
Mas eu queria antes te fazer uma pergunta, Mota. Eu vi que foi 8-1, você falou, inclusive, disso aí, que teve um voto vencido. Qual foi a justificativa do voto vencido? Foi respeito a precedente ou entrou no mérito e analisou a questão de fundo, o objeto do debate na Suprema Corte? Ele faz uma diferenciação entre um precedente e a base do argumentação nova, que seria o surgimento do caso United States vs. Classic. E diz o seguinte: em Lusiânia, o caso, a eleição, ela é regulamentada e paga pelo Estado. No caso do Texas, essa eleição ela não tem participação do Estado. Então, não haveria elementos para que fosse superado o precedente de 35. Ele chega a entrar no mérito e disse, basicamente, aqui é uma relação privada, além disso, não há nenhum elemento novo que possa justificar a superação do precedente. Entendi. E uma outra dúvida que eu tive, Mota, sobre esse caso foi a seguinte: esse caso especificamente fala do Texas, né? O que foi julgado. Tem notícia nessas suas leituras? Você teve notícia se havia outros estados com leis e sistemas semelhantes que foram abolidos por conta dessa decisão da Suprema Corte? Depois da decisão, existe uma briga gigantesca. Inclusive, Thurgood Marshall ele chega a entrar, fazer pedido, cartas para o Procurador-Geral da República lá dos Estados Unidos processar o eventual descumprimento do precedente. Tá? Mas a luta não terminou no outro dia, não. Ela continuou ainda, alguns estados superando, mas não aplica. O Terry Vance Adams, que é o presidente 51, ele tinha uma particularidade, mas outros casos foram, acho que Carolina do Sul, da própria Flórida. Então, tinha, assim, teve uma batalha, né, para que o precedente fosse aplicado. Quase um Brown versus Board of Education, né, que a decisão foi tomada, mas não foi tomada imediatamente. Né? Esse caso teve no pós-Brown. Esse caso ele foi tipo um aquecimento para o Brown. Né? Várias lições, até pelo o próprio Thurgood Marshall, né, que era o capitão do caso, ele aprendeu muito com esse caso, exatamente isso. Né? Foi uma luta, uma organização muito grande, foi atrás de advogados jovens, negros, combatentes, que tinham disposição de viajar, de combater. E a gente tem que pensar nos Estados do Sul, essa questão do voto nos centros urbanos, eles foram até um pouco mais rápido, mas existia muito voto no rural. E a violência, por exemplo, era um dos mecanismos de controle, de intimidação, a questão do pagamento da taxa, que foi superado só na década de 60. Depois teve a emenda constitucional falando sobre a proibição de cobrar para questão de voto. Mas não foi ganhou e levou, não. Ganhou e continuou batalhando. Mas essa foi a grande vitória, o dia D, né? O dia D foi da Segunda Guerra Mundial, foi em 44 também, né? Foi em agosto. Então aí a gente tem um dia D aí do voto do negro, né? Que foi em abril, foi o caso. Bacana demais. Obrigado, Mota. Esse caso aí eu estava bem curioso,